18 horas e 34 minutos. Flávio Silva, vamos falar sobre o Dezembro Vermelho, essa campanha importante de conscientização contra a AIDS. E para isso temos entrevista especial. Verdade, estamos recebendo aqui a doutora Sura e também a enfermeira a Daiane, né? O Dai, para falar com a gente a respeito desse mês especial, já a partir desse 1º de dezembro, para a gente começar o mês com muitas informações. E aliás, a gente conversava fora do ar aqui, são números que assustam, viu, Rani Borges? Doutora Sura, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Cidade, bom dia. Bom dia, muito obrigada a todos os ouvintes, obrigada pela oportunidade de falar de um tema que é tão importante. Dai, seja bem-vinda por aqui também, bom dia. Bom dia a todos, viemos aqui disseminar um pouquinho da informação que o nosso serviço vem prestando à população. Vem cá, a AIDS não tá mais na moda? Impressionante, né? Já se falou tanto de AIDS, a gente falava agora com a Daiane, no Fora do Ar, e falávamos do quanto a gente cresceu aperreado, assim, ansioso e angustiado amedrontado, com as notícias, né? da AIDS, né, Flávio? Verdade. Perdemos aí uma geração de ídolos de AIDS. Eu, inclusive, perdi um tio por AIDS. E é uma coisa que se fala muito pouco hoje. Parece que não está mais no cotidiano das pessoas. Parece-me que as pessoas não têm mais tanta preocupação como era logo que a doença surgiu, né? Exato, Doutora eu acho Sura. que a questão é a preocupação mesmo. Ao mesmo tempo em que as políticas públicas nos permitiram não perder os nossos pacientes, o que é maravilhoso, isso também abriu uma porta muito perigosa para a banalização da doença. Porque realmente muitos ídolos foram perdidos por uma geração inteira. Hoje parece que é uma doença que não mata mais, é uma doença que não adoece mais, então perdeu-se o medo e isso leva ao não uso do preservativo. É a nossa maior preocupação, sem dúvida. Doutora Sura, ela que é infectologista, né? Isso. E atua aqui na nossa região onde, hein, doutora? Eu atendo no COASE os pacientes que são já triados e que já são portadores de doenças infecto-contagiosas, não só HIV, e atendo no SERES aqueles pacientes que são encaminhados pelas unidades básicas de saúde. E a Dai, que é enfermeira também, aqui no município de Itapeba, né, Dai? Atuo no COASE, isso. No COASE, é isso. Ô Dai e Sura, a gente sempre acha que a notícia ruim vai acontecer longe da gente, né? A gente sempre acha que a desgraça vem com o outro, mas os números têm mostrado que a AIDS está mais perto do que a gente pensa, né? Muito perto, para falar a verdade. E assim, o cenário, acho que é uma coisa que é muito, muito importante que a gente deixe muito claro aqui, é que o cenário do HIV mudou. Até a década de 80, meio da década de 90, tinha-se o estereótipo que ainda estigmatiza muito o paciente de HIV, que era o estereótipo de que parece que só quem tinha HIV eram os homens que faziam sexo com homens. Exatamente. Esse cenário mudou por completo. Hoje nós temos muitas mulheres, nós temos os maiores picos de novos casos em pessoas entre 18 e 24 anos ou com mais de 50 anos, porque as pilulinhas azuis permitiram que o sexo continuasse na vida do paciente que está na terceira idade, São né? duas extremidades, então, Exatamente. E são exatamente as duas extremidades que não viveram. São as duas gerações que não viveram a época da morte de HIV. Porque quem hoje tem entre 70 e 80 anos, que ainda tem vida sexual ativa, não pegou a geração do 80. Ela fazia sexo antes dos anos 80, conheceu o HIV, mas ela achava que ela estava imune porque não era homem que faz sexo com homem, e aí colocou na cabeça que nunca vou pegar porque não sou homoafetivo. E a outra geração que não teve contato, que não foi apresentada, é a geração que hoje tem entre 18 e 24 anos. E esse é o descuido total, né? Descuido total. Tanto que, aproveitando o ensejo, que a gente nunca perde a oportunidade, nós também estamos vivendo um surto de sífilis. Sim. Que é outra doença extremamente importante, que tem cura perigosíssima. Muita gente faz sífilis anos e anos, faz inclusive quadro de sistema nervoso central, porque pega 2, 3, 4 doenças ao mesmo tempo. Então, o preservativo é a única forma que a gente tem de proteção efetiva para HIV. Claro que nós temos outras formas hoje, graças a Deus, temos a PrEP, temos a PEP, mas o preservativo ainda é a única forma efetiva para todas, como um combo, as doenças sexualmente transmissíveis. A doutora Sura já vai trazer números pra gente. Olha, eu gostaria que você prestasse muita atenção daqui a pouquinho nos números que ela vai apresentar aqui, mas vamos falar também com a Dai, né?
Para saber um pouquinho do teu trabalho junto à Coas, daí como é que é o seu trabalho desenvolvido diariamente ali e o que mais tem te surpreendido nesses últimos tempos, né? Então, é exatamente o que a doutora enfoca, né? Infelizmente a gente vê essa lacuna, né? Muitos jovens chegando no nosso serviço, jovens sem informação nenhuma, como se nunca tivessem ouvido falar disso. E isso é de um tempo para cá? De um período para cá? Olha, um ano, 2 anos? Nos últimos anos. É muito frequente. Ou os mais velhos. Certo. Que é aquela lacuna temporal, né? Que é o que a gente estava comentando aqui. Nós crescemos, a geração dos anos 80 cresceu vendo. Sim, Renato Russo, Cazuza, Lauro Corona, Fred Mercury. E as pessoas definhavam na TV, né? Era sentença de morte. E daí não é mais sentença de morte hoje. Então não se fala mais, então a geração jovem não se previne porque, né? A gente tem tratamento, sim, só que ao mesmo tempo eles estão se contaminando e não só do HIV. Outras doenças, né? A sífilis é tão perigosa quanto. E o problema também, né, Daiane, é que essa juventude aí, ela tá com uma vida sexual muito mais ativa do que os nossos antepassados, né? A gente ainda tinha, por exemplo, aquela ideia na década de 70, 80, que os parceiros eram pra vida inteira. Exatamente, né? E hoje não, hoje você troca de parceiros como troca de roupa, tá muito habitual isso entre os mais jovens. E aí o detalhe, você pega lá o vírus da AIDS e você vai estar repassando sem saber que você tem. Perfeito, exatamente é isso que acontece. E às vezes, por ser uma doença latente, a pessoa se contamina, não tem nenhum sintoma inicial, tá? E acabando 3, 4, 5, 10 anos, vem apresentar sintomas e nessa lacuna de tempo, com quantas outras pessoas ela não se relacionou? Então não se sabe de onde veio, não se sabe para quem mais se transmitiu. Então aí a cadeia fecha, né? Porque o ciclo não para da doença. Ô Daiane, quando a gente fala de transmissão, desculpa te cortar, quando a gente fala de transmissão também, eu acredito, não sei se os números mostram isso pra vocês, aquela coisa da transfusão de sangue, de sentar numa privada, isso aí tudo foi virando tabu. Acho que a transmissão ainda acontece, mas em uma escala bem menor do que a transmissão pro sexo mesmo. O grande problema é o sexo sem camisinha. Exatamente. Assim, hoje em dia todo o sangue é testado. Então, no momento que a pessoa vai fazer a doação de sangue, esse sangue passa por todo um processo, né? E se apresenta qualquer alteração, o paciente é chamado novamente para fazer uma nova coleta, para uma nova testagem, tá? A maior fonte de transmissão, sim, é relação sexual. O HIV não pega com beijo, não pega com abraço, não pega com aperto de mão, talher, copo, banheiro, né? Por mais que outras coisas, outras bactérias, outros vírus estejam ali, né? Mas não tem o risco da transmissão, né? Porque ele é um vírus que, na verdade, ele fica dentro do corpo das pessoas. Ele transmite, acho que a doutora pode me ajudar aqui, né? Ele é transmitido de pessoa para pessoa. Tanto que é na relação sexual, 2 pessoas. Isso. E da mãe para o bebê no momento que ela engravida. Isso. Né? Então, por isso que se quebrou um pouco desse estigma. Porque tem pessoas que nascem com HIV. Então, daí já não é mais só o homem que tem relação com o homem. Como é que uma criança vai... Exatamente. Útero, né? Exatamente. Né? Hoje em dia, claro, nós estamos comentando sobre os números, né? Que graças às medicações dificilmente nasce uma criança com HIV, mas ainda existe. Sim. E eu queria só acrescentar uma coisa aqui nesse contexto, que eu acho que é uma coisa que muita gente não sabe disso. Eu tiro porque eu já cheguei a conversar com colegas médicos que ficaram meio pasmos. A gente precisa entender que o vírus do HIV, ele não é de contaminação exclusiva no momento da ejaculação. O ato sexual tem que dar-se por completo com o preservativo, porque até a lubrificação do paciente, que tem uma carga viral alta, ela é positiva. Então não pode ter aquela coisa na hora que for para ejaculação colocar o preservativo, você pode pegar a doença antes. Olha só. Então eu acho isso muito importante. Dependendo da carga viral do paciente, até por sexo oral é possível se pegar HIV. Então não se pega outro lugar que já me perguntaram e que eu já cheguei a pensar, tá certo, faria algum sentido, piscina, clube, porque eu tô dividindo a mesma água
água. Não se pega. O HIV hoje tornou-se uma doença quase que exclusivamente de transmissão sexual ou da mãe pro bebê. E que fique muito claro que essa mãe, ela não tratou, ela não acompanhou no serviço de saúde, ela não foi para as consultas pré-natais, ela não tomou a medicação, ela não foi indetectável. Porque se ela for indetectável, esse bebê nasce sem o vírus também. E a gente acompanha, eu e Dai fazemos esse acompanhamento em duplinha. Ela faz a busca de todas as crianças que foram expostas durante a gestação e a gente acompanha elas até a alta, e a nossa taxa de alta é muito boa para as mães que fizeram o tratamento. Para a mãe que não fez o tratamento, infelizmente, essa é uma coisa que a criança ainda nasce. Agora, Sura, você falava dos números. Os números da nossa região são preocupantes. Os números da nossa região são preocupantes. Eu costumo dizer que o meu sotaque me entrega. Eu sou alagoana, tô aqui há 2 anos e essa é a segunda vez que eu falo sobre HIV aqui. E da primeira vez que eu, aqui em Santa Catarina, e da primeira vez que eu tive que falar, eu fui buscar os números daqui, porque eu não conhecia a epidemiologia daqui. E Santa Catarina é um estado extremamente receptivo, eu fui muito bem recebida. E isso faz com que a gente tenha uma imigração muito grande. Então, no ano passado, saiu um ranking nacional, existe uma página do Brasil que se chama UNAIDS, que fala tudo. Quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, é só entrar lá. Tem absolutamente todos os dados sobre HIV e eles são atualizados. Essa página, no ano passado, ela liberou um ranking dos últimos 10 anos. É um ranking que fala sobre as 100 cidades do Brasil com mais de 100 mil habitantes em que teve novos casos de HIV. E eu me surpreendi. Eu trato HIV há 15 anos, mas eu me surpreendi porque 12 dessas 100 cidades estão aqui em Santa Catarina, incluindo Lages, incluindo Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau, Florianópolis, São José. Então é assustador. A gente realmente precisa fazer alguma coisa e precisa que a população entenda que não acabou o vírus, não tem cura ainda, não temos uma vacina efetiva ainda. Então o jeito de a gente estar livre do vírus é usando preservativo. E eu nem sei se eu ainda tinha muitas possibilidades, mas parece que o tratamento resolveu todos os nossos problemas. Ele resolve os problemas de se morrer por doenças oportunistas. Sim. Se eu tomo tratamento, eu não vou morrer por pneumonia, eu provavelmente não vou ter uma tuberculose, mas o processo inflamatório agregado ao vírus não tem como se parar. Então, o corpo de quem pega o HIV envelhece 5, 10 anos mais rápido do que o que não tem. Olha só. Então, eu tenho probabilidade de desenvolver cânceres, tromboses, outras doenças. Não é lucro nunca. Ter HIV não é lucro jamais. Olha, importante, esclarecimentos da doutora Sura, né? Daí, a partir do o exame hoje é muito rápido, né? E praticamente na hora sai o resultado já, a pessoa que chega na unidade procurando atendimento, procurando fazer o exame? Em menos de 30 minutos nós temos o resultado para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Hoje com os testes rápidos, né? Eles são altamente confiáveis, né? Graças a Deus, todas as unidades de saúde hoje têm teste rápido. Hospital, UPA tem teste rápido disponível, tá? Sim. Então, sempre que o médico achar necessidade ou que a equipe achar necessário, é feito essa triagem, né? E uma coisa muito importante, a gente foca muito em camisinha, né? Sim. Porque, óbvio, camisinha previne N doenças, contraceptivo, né? Também, né? Exatamente, mas de comum acordo, nós viemos conversando até essa semana, se a pessoa tem vida sexual ativa, se expõe a riscos, como a gente sabe que isso acontece, né? Pelo menos que faça os exames regulares de prevenção a cada 6 meses. Porque se ela faz esse exame, ela detecta a doença numa fase inicial, no qual ela não vai ter sintomas. Sim. O tratamento é muito melhor, entende? Do que ela passar anos sem fazer qualquer exame e de repente 10, 12 anos está descobrindo uma doença porque já perdeu peso, já emagreceu, já está doente. Estado mais avançado. Como acontece hoje. Nós pegamos jovens internados no hospital, adoecidos, que daí vai se investigar e se chega no HIV. Então, assim, vida sexual ativa, a cada 6 meses a pessoa tem que fazer exames regulares de DST. Isso é fundamental, tá?
tá? Fundamental. E quem tem parceiro fixo também não sai fora, né? Porque não é porque fica eu na tenho linha, parceiro fixo que eu estou garantida. Fica Não, na gente, linha. não é assim, não vamos pensar dessa forma. Então, quem tem um parceiro fixo, que os dois façam o exame anualmente. Assim como a gente faz colesterol, triglicerídeos, hemograma, entra o HIV, entra a sífilis, entra as hepatites, que são doenças transmitidas através da relação sexual. Isso é muito importante. Nesse Dezembro Vermelho, haverá algum dia especial, alguma programação que vocês vão estar desenvolvendo aqui no município? Nós tivemos abertos o Quase no sábado, fazendo testes rápidos no dia 29, né? A gente pegou o sábado anterior, né? A UBS do centro também estava aberto com a prevenção do Novembro Azul para atendimento para homens, né? E durante o dia 1º, que seria hoje, as UBS estão fazendo sala de espera, fazendo testes hoje é o Dia rápidos. Nacional de Combate? Hoje é o dia 1º, né? Isso, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Exatamente. Então as unidades estão fazendo testes rápidos, sala de espera, distribuição de preservativos, né? Mas isso acontece o ano inteiro, não é só hoje. Hoje a gente está aqui chamando a atenção, mas todo o ano inteiro eles têm disponível isso, preservativo, lubrificante. Em todas as unidades, né? Em todas as unidades, sempre exatamente. Com acesso fácil, né? Com acesso fácil, é só chegar, solicitar que é feito os testes rápidos e não só hoje, como durante o ano inteiro, né? Ô, Daiane e doutora Sura, quem tá mandando um abraço aqui para vocês e parabenizando pelo trabalho é o secretário de saúde aqui do município de Itapema, o Fafá. Diz que a nossa infectologista é muito importante, já foi chamada nesse governo porque antes não tinha. Verdade. E que já está no planejamento uma nova estrutura para o COASE, porque ali, segundo ele, o espaço é pequeno diante do tamanho do trabalho. Desejando aqui um abraço, um bom trabalho para vocês e uma ótima semana. Eu fui muito bem recebida pelo Fafá. Eu me sinto um pouco constrangida de chamar de Fafá, mas como todo mundo no município chama de Fafá. Mas chamar de Fabrício, ninguém sabe quem é. Se falar Fabrício Lázaro, complica. Mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo num dia de atendimento do SERES e eu digo, eu não sou uma médica muito politizada, eu sou uma médica muito científica. A minha formação, ela é para ser médica mesmo. Mas eu me senti muito feliz de tê-lo. Ele me parece ser uma pessoa extremamente atuante, ele é aberto a discussões e ele parece mesmo querer que a saúde do nosso município melhore. Então eu me sinto muito honrada de ter sido chamada, de ser a primeira infecto do município. Muito bem, obrigado. Bom, Dai, queremos agradecê-la pela tua vinda aqui. Fique bem à vontade para suas considerações aí para os nossos ouvintes. Então, só endossando o que a doutora falou, né? E o Fafá, ele está sempre presente no nosso setor. E com base nesses números que a doutora vem falando, como o aumento de casos, o nosso setor está ficando pequeno, sim. Precisa de um espaço maior. Exatamente. Nós contamos com uma equipe de enfermeiros, técnicos, médicos, psicólogos, né, farmacêutico e assim, conforme os casos vão aumentando, o serviço tem que aumentar também, né? E o Fafá vem acompanhando isso desde o início da gestão, né? Ele sabe das nossas dificuldades, mas a gente agradece muito e agradeço muito pela doutora Sura, nossa primeira infectologista. Ela é sensacional e eu não me canso de falar isso, porque ela é uma pessoa, além de ser uma excelente profissional, super humana, né? Então, assim, e o recado que fica para todos, né? Previnam-se, né? Eu sei que muitas vezes, agora chegando o verão, calor e festa e curtição, e agora começa, né? Balada, não é à toa que dia 1º de dezembro, né? Abertura, vamos dizer, do verão, assim, aquela temporada, férias, né? Não vamos esquecer da prevenção, gente. Eu sei que todo mundo quer aproveitar, curtir, se divertir, só que é muito melhor a gente fazer isso com a consciência tranquila, né? Isso aí, com certeza. Usem camisinha, previnam-se. Se não usarem camisinha, busquem a PEP que a gente tem disponível, busquem a PrEP que a gente também tem disponível, que uma é a pós-exposição e uma é antes da exposição, né? Busquem isso, nós temos disponível, isso é tudo gratuito pelo SUS, né? Façam testes frequentemente, assim como a gente faz colesterol, triglicerídeos, tem que fazer teste de HIV, tem que fazer teste de sífilis, isso é importantíssimo. Peçam aos seus médicos, né? Muitos médicos acabam, esquecendo, né? Então, doutor, pede o de HIV, pede o de sífilis, o médico pede, solicita e façam. Previnam-se, essa é a melhor forma de garantir a nossa saúde como um todo.
Doutora Sura, bem-vinda então aqui em Itapema, né? E longa vida para a senhora por aqui, viu? Amém, muito obrigada. Eu agradeço muito pela receptiva, de verdade, eu me sinto muito acolhida e eu espero mesmo poder ajudar muito. Eu escolhi Infecto por Amor, eu adoro HIV, então eu espero poder utilizar os meus conhecimentos por muito tempo. E eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que a gente não falou, que deixar muito claro que todas as UBSs vão fazer o seu teste na hora que você quiser. Então você vai buscar a UBS, vai chegar lá, vai dizer eu vim porque eu quero testar para HIV, para sífilis, para hepatite B, para hepatite C. E agora, para quem tiver um pouco de limitação, a gente ainda tem os autotestes, né, Dai? Ainda tem os testes que você pode levar. É uma caixinha, um kit, você leva para casa, ele é auto-instrutivo, é um cotonetezinho que você passa na boca, ele tem uma boa sensibilidade, claro que não é a mesma coisa de um teste sanguíneo, mas ele lhe dá uma segurança de estar na sua casa, a possibilidade de você fazer na hora que você achar melhor e caso você continue com alguma dúvida ou ele seja positivo, a unidade de saúde vai estar aberta e eu sou apaixonada pelo SUS, a gente vai estar sempre de mãos e braços abertos para recebê-los. Muito bem, esperamos recebê-las outras vezes aqui no programa. Muito viu? obrigada.